Inevitavelmente, o futuro da humanidade vai se bifurcar em uma de duas direções. Ou nos tornaremos uma espécie multiplanetária, uma civilização capaz de viver no espaço e em outros mundos, ou ficaremos presos em um planeta até que algum evento cataclísmico de extinção ocorra, inevitavelmente. Quando iniciei o Expansão Astronauta, esse cenário em particular me foi muito inspirador. A humanidade se expandindo para Marte. Algo que poderia ocorrer em algumas décadas. No entanto, com o passar do tempo, vimos o desenvolvimento da Starship começar a se arrastar, e os desafios de se construir o maior sistema de foguete e nave da história capaz de fazer a viagem para Marte tornarem-se cada vez mais fortes. Neste momento, um cenário assim, onde 1000 Starships transporta dezenas de milhares de pessoas para Marte, até que eventualmente tenhamos uma colônia de 1 milhão de pessoas, me parece distante no futuro. Mas não é assim que Elon Musk se sente sobre isso. Seus sentimentos ainda são extremamente otimistas. Em sua mais recente entrevista para a revista Time, ele afirmou que ficaria surpreso se a humanidade não fosse para Marte em 5 anos. Presumivelmente com uma primeira missão expedicionária e de exploração. Mas, no entanto, 5 anos entre agora e a humanidade pousando em Marte, é isso apenas outro exemplo do otimismo de Musk, ou isso é algo que teoricamente poderia ocorrer? Se a primeira expedição tripulada para Marte puder ser realizada em 5 anos, então esse cenário em particular parece muito mais viável dentro de algumas décadas. Contudo, quais são as barreiras para a nossa primeira jornada para Marte? Poderiam essas barreiras serem superadas em meros 5 anos? Sim, é possível. Com o método utilizado pela SpaceX de testar, falhar, aprender, inovar e testar de novo, todos os desafios podem ser superados. Mas, se formos usar somente a Starship, sem nenhuma outra nave para apoiá-la, chegar e pousar em Marte vai ser muito mais desafiador. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta, eu sou o Jeff e hoje vamos falar sobre um assunto que poucos dão a atenção que merece. As dificuldades em se ter uma nave como a Starship totalmente pronta para encarar a missão Marte. Em minha pesquisa eu identifiquei 3 barreiras, 3 grandes fatores a se superar para que a nave esteja pronta para ir para Marte com tripulação a bordo. Então veja se você concorda ou não, ou se eu esqueci de alguma coisa e deixe suas considerações para discutirmos o assunto. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. O setor espacial está novamente nas manchetes e despertando o interesse do público. Não apenas com os recentes voos da SpaceX, Virgin Galactic e Blue Origin, que representam as primeiras viagens comerciais ao espaço, mas também com os recentes testes da Starship e do foguete SLS da NASA, que levará o homem de volta à Lua sob o programa Artemis. Já se fala em uma economia espacial ou economia lunar. Alguns, como Elon Musk, vai até mais além e fala em uma economia marciana. Contudo, ainda é difícil lucrar no espaço. Mover coisas, carga, equipamentos e pessoas da Terra para o espaço é um processo muito caro.
Isso ocorre porque ainda estamos aprendendo a como reutilizar foguetes. A frota do ônibus espacial foi projetada para reduzir o custo do transporte espacial por ser parcialmente reutilizável. Mas, ironicamente, em vez de reduzir os custos, o programa os aumentou. A complexidade e o risco da frota de ônibus espaciais tornavam caro mantê-los e operá-los. E o programa foi aposentado. Alguns meses após o voo final do ônibus espacial, a SpaceX anunciou planos para tornar seu foguete Falcon 9 parcialmente reutilizável. A SpaceX começou a trabalhar em maneiras de recuperar e reutilizar o estágio booster do Falcon 9, a maior e a parte mais cara do foguete. Mesmo diante de toda a descrença inicial, após inúmeras falhas uma após a outra, o sucesso foi impressionante. E hoje, recuperar o booster do Falcon 9 é algo corriqueiro para a SpaceX. Isso contagiou toda a indústria de foguetes ao redor do mundo e fez girar novamente as engrenagens meio que enferrujadas de um setor que se encontrava acomodado. E agora, como competir com uma empresa privada que está baixando os custos de acesso ao espaço? Competição gera inovação, e podemos dizer que a era da reutilização começou. Mas o novo conceito em desenvolvimento da SpaceX, a Starship, é insano. 120 metros de puro aço inoxidável, um material muito barato. 100% reutilizável e rápido lançamento seguido após seu uso, além de reabastecimento na órbita baixa terrestre. Seu combustível, o metano, porque este elemento queima quase que totalmente e não suja ou entope os motores. Sua capacidade, até 150 toneladas métricas para a órbita terrestre baixa, que não custará mais do que o preço do seu combustível por lançamento, segundo Elon Musk. E acima de tudo, pode ter diferentes configurações de acordo com o objetivo da missão. Esse projeto será disruptivo e pode destroçar a concorrência na indústria de foguetes quando estiver operacional. E quem duvidaria da capacidade da SpaceX de construir algo assim neste momento? Por isso todos estão correndo e quem não entender isso ficará para trás. Contudo, não é segredo. O maior objetivo do sistema Starship é Marte. E agora entramos em questões críticas desse sistema de foguete e nave. Quando as pessoas falam sobre uma expedição tripulada a Marte, uma das coisas mais comuns que se discute é o fato de ser um ambiente extremamente hostil, quase sem ar, sem água líquida na superfície, incrivelmente frio, longe demais e ainda toda aquela radiação e etc. No entanto, a missão Artemis pretende estabelecer uma presença humana permanente na Lua, que é um ambiente muito, mas muito mais hostil do que Marte. As temperaturas em Marte, por exemplo, são muito mais quentes, apesar da fina atmosfera e apesar da distância do Sol, se estivermos falando de uma localização equatorial. A temperatura média em Marte é cerca de 60 graus Celsius abaixo de zero. E embora isso possa parecer bastante, durante um período de 2 semanas, o tempo que dura uma noite na Lua, as temperaturas podem cair até 230 graus Celsius abaixo de zero, uma enorme diferença de quase 200 graus. E as razões para isso são óbvias. Embora Marte tenha uma atmosfera incrivelmente fina, é suficientemente espessa para reter o calor. Marte também tem um dia de 24 horas. Não é um mundo travado pela maré gravitacional como a Lua é, que retarda sua rotação. Sendo assim, não tem uma noite de 2 semanas, e apesar da fina atmosfera, isso faz uma diferença colossal. O que significa que as questões do sistema de suporte à vida para qualquer habitat em Marte vai ser muito mais fácil de manter do que na Lua.
Além disso, Marte tem água congelada muito mais abundante do que na Lua, o que é uma necessidade absoluta para criar sua própria atmosfera. E, obviamente, fornecer água potável para as necessidades básicas de sobrevivência e produção de alimentos. E onde eu quero chegar com todas essas comparações? Uma vez que aprendermos a como sobreviver na Lua, com condições muito mais adversas, podemos definitivamente sobreviver em Marte. Tudo que aprendemos na Lua poderá ser utilizado em Marte. No entanto, é a viagem até lá que é uma das maiores barreiras, e é o que Elon Musk tem dito desde sempre. Então aqui está a barreira número 1. E esta barreira tem sido identificada por Musk na maioria de suas entrevistas. Reutilização. A Starship precisa ser uma nave reutilizável para fazer a jornada a Marte, porque a nave estelar deve ser reabastecida na órbita terrestre baixa por múltiplas naves-tanques ou Starship Tankers. E para a viagem, a nave terá que ser completamente reabastecida. E não apenas 4 ou 5 tankers com 100 toneladas de combustível cada um será suficiente para fazer o trabalho. E eu explicarei por que esse é o caso daqui a pouco. A reutilização é algo que não foi comprovado com a Starship, ou mesmo testado ainda. Não fizemos um único salto com o mesmo protótipo. Eu realmente esperava ver isso com o SN15 ou pelo menos tentar, mas esse não foi o caso. E quando Elon diz que a reutilização rápida é absolutamente essencial, ele está certo. Mas até agora não sabemos a capacidade de reutilização nem dos motores Raptor, ou quantas vezes podem ser reutilizados, ou mesmo se o resto da nave e do booster irão resistir um uso após o outro. É mais complicado do que o booster do Falcon 9, que já são reutilizados. Embora a Starship seja um sistema de foguete e naves sólidos produzidos em aço inoxidável, há muitos outros fatores que são desconhecidos. Por exemplo, e quanto ao escudo de proteção térmica? Até agora, as placas de calor que a SpaceX está testando, e eles estão testando uma variedade delas, são extremamente resistentes quando estamos falando de calor. Mas elas têm um péssimo hábito de se desprender da nave, e isso é apenas sobre uma situação de teste ou voo normal de até 10.000 metros. O que acontece quando elas percorrem todo o caminho para a órbita e em seguida a nave reentra na atmosfera novamente. Assumindo que o escudo térmico sobreviva a essa experiência completa, serão eles sólidos e confiáveis para um outro uso sem uma quantidade extrema de trabalho para garantir que todas as placas ainda estejam em boas condições para um segundo voo? Essa é uma grande questão sem resposta até agora, porque é um sistema um pouco diferente do que foi utilizado no ônibus espacial. Com que rapidez pode a nave estelar ser reutilizada do pouso à decolagem? Será 24 horas ou até menos do que isso, como Elon tem assegurado, ou será semanas ou até meses? O tempo de retorno do booster do Falcon 9 provou ser extremamente curto, apenas 2 semanas neste momento. Mas os boosters Falcon 9 não são Starships. Os boosters Falcon 9 não precisam passar pelo inferno ardente da reentrada. Eles não precisam percorrer todo o caminho para orbitar. É completamente diferente e um problema bem menos desafiador do que trazer uma nave da órbita de volta para a Terra e reutilizá-la. Então, eu vejo algumas questões sobre se a reutilização da Starship irá ou não corresponder às expectativas e às projeções do design original. A segunda barreira pode ser muito mais desafiadora do que muitos pensam. E isso, é claro, é o reabastecimento na órbita abaixo da Terra.
aqui é onde o desafio do fator de reutilização entra em cena. Você não pode deixar uma nave em órbita indefinidamente e esperar que o combustível sobreviva à experiência. A ebulição do propelente levará aproximadamente 1% do combustível da nave por mês. Agora, isso pode não parecer muito, mas se a nave permanecer em órbita por meses, isso significa que estará perdendo combustível tão rápido quanto se coloca na nave. Então, precisamos de naves que podem ser reutilizadas rapidamente, ou iremos precisar de 12 a 13 Starships na reserva que podem ser rapidamente colocadas em serviço. Antes de tudo, conservar 12 ou 13 naves seria bem caro, mas o problema é onde manter essas naves. Em Cabo Canaveral ou em Boca Chica? O quão rápido se pode prepará-las? Com que rapidez se pode realizar o teste de fogo estático e verificações pré-voo antes de lançá-las? São tantas coisas que devem ser averiguadas antes do lançamento que é praticamente impossível manter de 12 ou 13 naves perto de uma plataforma de lançamento, e esse é apenas um dos muitos problemas. Além de que, também tem o problema do combustível em si. Líquidos não se comportam da mesma forma em microgravidade como se comportam aqui na Terra. Fluidos têm a tendência de criar bolhas no espaço. A NASA entende o desafio que é reabastecer uma nave em órbita e tem muita curiosidade em ver como a SpaceX resolverá a questão. Nunca ninguém jamais tentou efetivamente fazer isso. Em microgravidade, fluidos não sobem à superfície, eles ficam suspensos, e quaisquer bolhas criariam obstruções em qualquer tubos de reabastecimento. Então, qualquer tipo de processo de reabastecimento terá que lidar de alguma forma com esses desafios para ser bem sucedido. E até agora, não testamos esse tipo de tecnologia. Apenas um processo simples de transferir alguns galões de água de um tanque para o outro da ISS. Então, há muitas incógnitas quando se trata do reabastecimento na órbita terrestre baixa. Agora, uma vez que a nave Starship está totalmente abastecida e pronta para a jornada a Marte, há outros desafios durante a viagem ao espaço profundo, como uma explosão solar maciça ou ejeção de massa solar. No entanto, um abrigo solar deve cuidar de qualquer um desses tipos de problemas. O suporte à vida é algo que deverá ser projetado e aperfeiçoado até então. Mas, como conseguimos manter seres humanos na ISS por períodos prolongados de tempo, não vejo razão para que a nave e sua enorme capacidade de carga não seja capaz de levar, digamos, cerca de 10 tripulantes exploradores para uma viagem de 6 meses sem problemas reais. A comida, a água, a atmosfera necessária, especialmente se estiver sendo reciclada, nenhuma dessas coisas representa um problema sério. Questões psicológicas e a falta de gravidade durante a viagem também não são fatores preponderantes. O espaço interior da nave destinado a abrigar tripulação é enorme, e exercícios resolvem o problema da perda de massa muscular. Scott Kelly, astronauta americano, detém um recorde de 520 dias contínuos a bordo da ISS, sem reportar problemas de saúde. A jornada até Marte pode seguir sem sobressalto. Mas é quando a nave se aproxima do planeta vermelho e tenta pousar que as coisas mudam de figura. Entra em cena o maior desafio da Starship. Esta é a barreira número 3. Pousar em Marte. De fato, pousar em Marte já é em si um enorme desafio. Contudo, devido ao tamanho e peso da nave, essa questão se torna ainda mais monumental. A questão do pouso da Starship na Terra é algo que deve ser aperfeiçoado até a exaustão. Confiar vidas humanas com a nave pousando desta maneira chega a ser um pouco insano. Mas em Marte, as coisas se tornam incrivelmente piores. As dificuldades em aterrissar no planeta vermelho levaram à destruição de um grande número de sondas ao longo dos anos, e os desafios, apesar de simples, são muito difíceis de superar.
A atmosfera de Marte é incrivelmente rarefeita, por isso, usar a atmosfera para desacelerar visando economizar combustível não é um método tão confiável quanto usando este mesmo princípio na Terra. Na verdade, levando em conta a gravidade menor do planeta, é cerca de 20 vezes mais difícil, porque a atmosfera marciana é apenas 1% da atmosfera da Terra. Consequentemente, a velocidade terminal em Marte é de 1000 km por hora, em oposição a aproximadamente 200 km por hora na Terra para um paraquedista que está com os braços estendidos e fazendo o seu melhor para reduzir sua velocidade. A nave, usando os flaps e as asas, não seria diferente. Sua velocidade terminal, segundo a SpaceX, seria de pelo menos 800 km por hora, e isso está sendo até muito generoso. É como se fosse um mergulho suicida da nave. Agora, eu tenho algumas dúvidas sobre essa simulação da SpaceX. Em primeiro lugar, de que forma a nave sobe de 5 km para 10 km sem usar os motores? Isso é simplesmente impossível e não vimos a nave fazer isso em nenhum de seus testes até agora. A queda de 10 km do protótipo a cerca de 2 km para realizar a manobra de giro é bem precisa, estando a pouco mais de 600 km por hora. Mas uma vez que atinge a marca de 2 km, os motores são acionados para fazer a manobra de giro e se alinhar ao pouso. No entanto, a minha dúvida é: como em Marte, a nave desacelera substancialmente quando está a pouco mais de 2 km, até a velocidade que supostamente tem nesta fase? Para isto, existe uma hipótese. Em tese, a velocidade de qualquer objeto deve cair substancialmente quando se atinge a marca de 2 km. Isso porque a densidade da atmosfera de Marte aumenta radicalmente neste ponto. Então, se você usar essa atmosfera mais densa para desacelerar radicalmente durante os 2 km finais, você só precisa usar os motores durante as últimas centenas de metros da descida. Mas como eu disse, isso é uma hipótese e nunca foi de fato testado. Aterrissar em Marte é difícil. Apenas cerca de 40% das missões enviadas a Marte por qualquer agência espacial foram bem-sucedidas. Vimos que tanto o Perseverance quanto a Curiosity tiveram que usar paraquedas de 21 metros de diâmetro, propulsores e um guindaste apenas para pousar 1 tonelada. 1 tonelada! Como pousar as 100 toneladas da nave e 100 toneladas de carga no mínimo, utilizando a si mesma e pequenas asas para desacelerar aerodinamicamente em uma atmosfera tão fina como a de Marte. Então, para exemplificar melhor o que eu quero dizer, veja isso. Observe o tempo de descida do protótipo na atmosfera da Terra, que é 100 vezes mais densa. Então vamos lá, acompanhe junto comigo. Como você pode ver, o relógio está a cerca de 4 minutos e meio quando a nave começa a descer de 10 km de altitude. A nave está usando sua barriga e seus flaps para desacelerar e manobrar de volta para a pista de pouso, o que faz com muita maestria, eficiência e precisão. Extremamente impressionante. Mas veja como ela desce rápido, de 10 km até o ponto em que seus motores devem ser acionados. Apenas algumas centenas de metros acima da superfície. Acabamos de passar um pouco mais de 1 minuto. Então, estamos falando de 10 km em pouco mais de 1 minuto. E está prestes a ligar seus motores aqui em um momento, e aqui vamos nós. 90 segundos para ir de 10 km em menos de 1. Isso em uma atmosfera 100 vezes mais densa que a de Marte. O que nos faz pensar que as qualidades aerodinâmicas da Starship vão permitir que a nave desça mais lento ou até mesmo tão lento quanto na Terra. E a propósito, os motores ligaram para proceder o pouso muito próximo do chão. Se estivesse viajando de 600 a 800 km por hora e os motores estivessem ligados no mesmo ponto em Marte, a nave não teria tempo suficiente para realizar até mesmo o giro, antes de se desintegrar com o impacto.
que seria uma visão magnífica e um fracasso magnífico. E é exatamente isso que podemos esperar que aconteça em Marte repetidamente, até a SpaceX resolver este problema. E a única maneira de resolver isso, dado que a Starship não tem como usar paraquedas, é usar o máximo dos seus propulsores. E para isso será necessário muito mais combustível para pousar, porque os motores devem ser acionados quando a nave estiver a vários quilômetros acima da superfície de Marte, e não algumas centenas de metros. E é por isso que a nave estelar precisa ser completamente reabastecida antes de começar a sua jornada, porque deverá ter combustível suficiente em reserva para fazer um pouso motorizado, em vez de tentar uma abordagem aerodinâmica, que sinceramente não vai funcionar muito bem em Marte. Quero dizer, nós vimos a evidência várias vezes, com todos os testes até agora, e não há razão para acreditar que será melhor em Marte. Nunca antes pousamos algo tão grande e tão pesado em Marte. Mas e se a Starship não pousasse em Marte e ficasse apenas na órbita marciana? Pelo menos na primeira expedição humana ao planeta. Por agora, vai demorar muito até a Starship estar pronta para a tarefa do pouso em Marte. Serão muitas tentativas e erros até aperfeiçoar a nave. Contudo, e se uma outra nave, uma que eu gosto de chamar de Mini Starship, fizesse o trabalho no lugar da Starship? Esta pequena nave desceria no planeta vermelho com os primeiros seres humanos a pôr os pés por lá. A Starship seria como uma nave-mãe, e esta Mini Starship seria um lander de pouso e decolagem. Por ser menor e menos pesada, questões como o ar super rarefeito de Marte impactaria bem menos ao descer em solo. E seu combustível seria especificamente destinado apenas para isso, pousar e decolar de Marte. É claro que teria menos espaço interno nesta pequena nave para transportar cargas e equipamentos ou mesmo usá-la como um habitat. Nada supera a Starship, mas lembre-se que a princípio serão apenas missões exploratórias, não de colonização. Pousar em Marte com uma nave tão grande como a Starship será extremamente arriscado. Muitas das questões já resolvidas aqui na Terra, como a baixa pressão nos tanques ou a movimentação interna do propelente devido a este não estar completamente cheio, podem vir a se tornar novamente um problema para o pouso em Marte, especificamente para realizar a manobra de giro. Por isso temos esse tanque adicional de oxigênio líquido na ponta do nariz da nave, o Header Tank, totalmente cheio para manter a pressão nos motores. Talvez seria interessante ter tanques específicos para o pouso em Marte, que ficariam sempre completamente cheios e na medida certa para o pouso motorizado bem sucedido. Muito provavelmente a SpaceX perderá várias Starships até solucionar a questão do pouso em Marte, mas a boa notícia é que uma vez resolvida todas essas questões e a Starship pousar em Marte com segurança, a primeira missão deve ser bastante simples. Não vamos precisar de habitats. Temos 1.100 metros cúbicos de espaço em cada Starship, e isso é espaço mais que o suficiente para uma tripulação de 10 exploradores ficarem para uma missão de 2 anos. E embora o cultivo de alimentos seja absolutamente essencial, se estivermos falando de uma presença permanente em Marte, mas não precisaremos disso para uma missão de 2 anos. O único ser humano precisaria apenas de 400 quilos de comida por 2 anos. Então estamos falando de apenas 4 toneladas para uma tripulação de 10 pessoas para toda a missão. Talvez 5 toneladas, se você quiser planejar para intercorrências. Então realmente não se precisa de uma quantidade enorme para poder sobreviver. A água também não será um problema. Lembre-se que a água pode ser reciclada com bastante eficiência neste ponto, com quase 93% de eficiência nos dias de hoje. Então você não precisará de muita água. É claro que isso assumindo que não podemos purificar ou dessalinizar o gelo de água que já está em Marte, o que provavelmente podemos. Isso também assumindo que não podemos montar aeroponia ou hidroponia ou aquaponia em Marte para cultivar nossa própria comida, o que provavelmente também podemos. Todas essas barreiras são solucionáveis. Na verdade, protótipos para habitats, aeroponia e hidroponia para serem usados em Marte, todos esses tipos de coisas quando estamos falando de habitação de longo prazo no planeta vermelho já foram construídas e testados aqui na Terra. Esse não é o maior problema.
O maior problema é simplesmente chegar até lá e pousar com sucesso. Essas são as maiores barreiras e o resto das barreiras podem ser superadas com tecnologia que nós entendemos. E pensando na criação de uma colônia em Marte, se estivermos falando sobre a distância e a capacidade de reabastecer essa colônia, ao contrário da crença popular, não há apenas uma janela de lançamento para Marte a cada 2 anos, quando as órbitas da Terra e de Marte estão mais próximas e o consumo de combustível será menor para a viagem. Existem de fato 2 janelas de lançamento. Uma é um método convencional, indo da Terra para Marte, e o outro método é um sobrevoo venusiano, utilizando a gravidade de Vênus para aumentar a velocidade de uma nave de carga não tripulada, indo para Marte quando é ao lado oposto do Sol. Este cenário é quase tão rápido quanto o método convencional e permitiria naves de carga para reabastecer a colônia em situações de emergência que exigem que usemos diferentes janelas de lançamento. E centenas de toneladas de suprimentos podem ser entregues aos colonos em um prazo bastante curto. Então não estamos falando aqui de 2 anos ou algo assim. E isso é muito viável para entregar toneladas de painéis solares que serão necessários para criar a energia e fabricar o combustível para voltar. Todos esses problemas são coisas que podemos resolver. Os principais, que ainda não compreendemos totalmente, são os que eu mencionei neste vídeo. E até que sejam superados, tudo isso continua sendo ficção científica.